Gravando em 3, 2, 1. Então, começamos aqui mais um capítulo desse nosso bate-papo de quartas-feiras. O assunto de hoje é DFC e DRE. A provocação aqui inicial, o nosso esquenta inicial aqui no nosso bate-papo, eu estava conversando com a Gisele, é justamente ver e ter ideia de como está a visão de vocês e como vocês têm entregado esses relatórios. Como que vocês têm feito, qual tem sido a importância dentro do fluxo de trabalho de vocês, se de fato vocês entregam ou não. E a gente se depara com uma visão assim bastante rica, né? Porque cada empresa tem a sua maneira de conduzir, cada cliente tem a sua maneira de captar aquele conhecimento e de desenvolver aquele conhecimento. Então, a gente vai tentar tocar em vários pontos aqui, não necessariamente técnicos. Por exemplo, eu não sei se as pessoas que estão com a câmera fechada poderão participar ou não. A ideia aqui é a gente fazer um levantamento rápido. A Gisele estava falando conosco. Gisele, se você quiser, você estava comentando que fazia um processo de mentoria, né? Hoje, os relatórios que você entregam, eles vão ser em pacotes, não são? Está sendo mais DRE, não está? Você disse que está entregando com mentoria, está sendo junto com essa mentoria. Como é que você tem visto esses relatórios da entrega do BPO? Tá no mudo. Acho que voltou a ter que ativar. Não deixe de se apresentar, tá, Gisele? De qual empresa, onde você atende o seu forte. Tá quase, problemas técnicos aqui. Mas eu estou te escutando. Você está escutando a Gisele? Não, você está me escutando, não, né? Estou te escutando, né? Não, só para garantir que às vezes não... Eu tô achando que a Gisele não está escutando. Gisele provavelmente. Provavelmente. Bruno, vamos partir para você. A pergunta eu ia fazer para tu também. Beleza. Como é que você tem feito disso, meu caro? Cara, eu entrego fluxo de caixa, eu entrego DRE, e eu tenho planos de entregar um cruzamento. Eu entrego hoje um cruzamento desses 2 relatórios, e eu tenho planos de entregar um cruzamento dos 3 relatórios, que eu acho que é o mais bacana ali da gestão financeira, né? O balanço também, balanço, com balanço, né? Também. Claro que, assim, eu não sou contador, né? Eu gosto de trabalhar uma gestão financeira bem simplificada. Sempre gerencial, uma visão sempre gerencial, entendeu? Só cuidado quando você fala simplificado, né? Que às vezes eu acho o gerencial ele é mais complexo do que o oficial que a contabilidade tem, né? Não é que necessariamente... Claro, eu sei que talvez o seu seja simplificado mesmo. Só para deixar claro para as pessoas que assim, nem sempre o simplificado, não é porque ele é gerencial que ele é necessariamente mais simples. Só para a galera não confundir. Mas é porque talvez a gente assim, tenha que sair um pouco das regras contábeis para conseguir... Eu tenho sentido essa necessidade aqui, para conseguir entregar uma coisa que faça sentido para o cliente final, entendeu? Você pode dar um exemplo disso que você falou? Desculpa, assim, que eu acho que para a gente deixar um pouco mais... às vezes eu estou sentindo a necessidade de fugir das regras contábeis. Pode dar um exemplo concreto que você sentiu a necessidade? E o que você pensou em fazer? O que você está fazendo para contornar isso? Claro. Posso mostrar aqui? Posso abrir a tela? Claro. Pode. Mostrar exatamente? Mostrando até melhor ainda, eu acho. Show. Vamos lá. Se você puder mostrar também a senha do banco, login, acesso, uma conta cheia. Peraí que eu compartilho aqui com você agora para ele. Eu só vou passar os dados do café, fica tranquilo. Não precisa nem passar o acesso, só te dou os dados, você transfere. Cara, o que a gente tem trabalhado aqui? Fluxo de caixa. Olha, evoluiu, hein? Pô, evoluiu demais. Você não faz ideia. Legal. Tá bonito, cara. Para quem não sabe, abrindo um parêntese aqui, o Bruno, ele desenvolveu essa ferramenta aí, basicamente um RP, de um BPO, né? Desenhando para outro BPO. Mais ou menos, né? Ou não? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí o que a gente foi sentindo necessidade aqui no dia a dia, a gente foi colocando nessa ferramenta. Ela ainda não está
100% pronta, mas tá bem legal, sabe? Então, o que eu trabalho aqui, que eu falo que eu, às vezes, fujo um pouco a regra? Eu faço um fluxo de caixa no formato de um DRE, tá? E isso tem um porquê. Colocando receita aqui, aí também, se a gente for na regra contábil, os impostos deveriam estar aqui, mas para muito cliente meu isso não faz sentido. Então, a gente muda essa estrutura aqui também de acordo com o cliente. Mas 99% dos meus clientes, eu desço os impostos aqui junto com as outras despesas variáveis, tá? Os outros custos variáveis. Margem de contribuição, fixos, beleza. O DRE que eu entrego é exatamente esse mesmo formato. Esses dados aqui, a gente está num servidor de homologação nosso aqui, então os dados não estão atualizadinhos, tá? Então aqui, agora eu estou no DRE, mesma coisa, mesma estrutura, porém, data de competência e os valores lá de competência também, que a gente chama aqui de valor original do negócio, né? Por que eu gosto de trabalhar com esse fluxo? E aí tá, vamos lá, outra coisa que a gente acaba saindo um pouco da regra contábil aqui no DRE é o seguinte, a distribuição do lucro, a maioria dos meus clientes quer que eu coloque aqui. Não sei se vocês passam por isso também, mas, teoricamente, no DRE talvez não entraria isso, tem muita coisa que não entraria. Por exemplo, amortização, a parte da amortização mesmo da dívida, né? Talvez não entraria aqui, só os juros. Os clientes querem ver isso no DRE também. Então, não sei na prática suas aí se vocês passam por isso também, mas quando eu faço um DRE totalmente contábil, os clientes falam, pô, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo outro, isso aí tá errado. Então, a gente acaba tendo que misturar uma coisa e outra, né? Para os caras entenderem, porque eles têm o DRE contábil ali tem uma certa dificuldade do pessoal entender. E aí o que eu acho muito bacana de trabalhar nesse formato, o fluxo de caixa e DRE, é que a gente faz o cruzamento das informações dos dois aqui. Tá? Então, por exemplo, eu coloco lado a lado ali no mês o fluxo de caixa e o DRE do cara. Isso aqui dá uma visão, assim, maravilhosa. Então, se vocês puderem adotar isso, é muito legal. Porque aqui você vê, o cara vendeu 89 mil naquele mês e recebeu 82. Quando você pega uma empresa nova, você vê que o cara vendeu 100, às vezes recebeu 20. Entendeu? Então, aqui você já vai começando a projetar algumas coisas e a acumular algumas coisas que vão futuramente formar aquele balanço. Então, pô, esse cara aqui, ele tem 7 mil de contas a receber nesse mês aqui, a mais. Ou 7 mil de inadimplência, tem que ter explicação dessa diferença, entendeu? Por exemplo, honorários clínicos. Pô, pelo DRL ele deveria pagar 16, ele pagou 19. Então, ele tinha um a pagar de honorários clínicos lá, que ele reduziu isso aqui, essa dívida esse mês. E aí você vai conseguindo ver, por laboratório ele teria que pagar 14, ele pagou só 7. Ele acumulou isso para frente. Isso aqui, por exemplo, clínica odontológica, não sei se tem alguém que trabalha, mas nós temos, acho que 15, temos 17 clientes aqui de clínica odontológica no escritório hoje. É um ramo que hoje domino bem. Você tem muitas despesas futuras. Você vende o tratamento para o cara hoje, mas você só vai pagar o dentista daqui 2, 3 meses, quando ele concluir aquilo. Você só vai pagar o laboratório, às vezes, daqui 6 meses, 1 ano. Sabe, tem tratamentos que são longos. Então, para a gente tentar casar isso, eu tenho que projetar essas despesas. E eu tenho que ir mostrando para o cara que, você faturou 100, e sobre esse faturamento seu de 100, você já gerou uma despesa de 30. Mesmo que você só tenha pago 10 dela hoje, mas você tem 20 aí que você já gerou. Ela vai chegar para você pagar em algum momento. Então, quando a gente coloca os dois lado a lado, assim, você consegue ver isso, entendeu? Você vai comparando, claro, impostos, beleza, não vai bater nunca. Né? Mas tem categorias que é muito interessante a gente fazer esse paralelo. Olha aqui, mês de maio, o cara vendeu 105 mil, praticamente recebeu 90. Por quê? Vendeu a prazo, não antecipou cartão, entendeu? Honorário, tinha que ter pago 18, pagou 27. E aí você começa a ver que tem gente que está acumulando despesa, tem gente que está quitando despesa antiga, entendeu? E, assim, isso aqui eu acho muito bacana, é o que a gente tem tentado sempre mostrar para os clientes, entendeu?
Além disso, os relatórios em si mesmo, análise vertical, horizontal, por exemplo, fluxo de caixa. Vertical está aqui, né, as porcentagens. A gente tem a opção de colocar horizontal também, para ver de um mês para o outro o que variou. Pô, seu faturamento aqui caiu, sua receita no fluxo de caixa, né, caiu 15%, caiu mais 8%, subiu 8%. Então, gosto sempre de mostrar isso. E a ideia que a gente está desenvolvendo aqui, tentando chegar, é em fazer um balanço patrimonial, sim, daí também, quando eu digo simplificado, é nesse sentido. Eu até tenho um modelinho aqui que eu estou trabalhando, não está no sistema ainda hoje, a gente não entrega isso hoje ainda, mas seria uma coisa assim, ó, sabe, só com as contas que interessam para o cara, e a variação delas mês a mês. Então, pô, você teve uma geração de caixa negativa em 30 mil, às vezes os clientes têm dificuldade de entender isso. O meu banco está negativo? Não, mas você tinha 100 mil no banco, agora você tem 60, você tem 70. Entendeu? Ah, eu tive lucro, também é uma coisa que acontece mais. Pô, eu tive 30 mil de lucro no DRE, mas não vi esse dinheiro. Cadê? Quando a gente consegue cruzar isso aqui no balanço, você vai falar, cara, você pagou despesa, você pagou dívida sua, seu estoque aumentou de 70 para 105, você, entendeu? Seu saldo baixou, você tem contas a receber maior, você está vendendo muito a prazo. Então, isso aqui, para mim, vai ser assim o ápice da gestão, quando eu conseguir entregar os 3. Hoje eu consegui entregar os 2, lado a lado. Eu tenho alguns desafios com DRE, que é o seguinte, não consegue gerar, algumas coisas a gente não consegue gerar via sistema. Por exemplo, esses cursos, igual eu falei, da odontologia, que são futuros e às vezes daqui 6 meses, 1 ano. Cara, a gente projeta isso na mão via planilha e entra com esses valores manualmente no sistema. Mesma coisa das empresas de comércio. A empresa de comércio também é muito legal colocar o fluxo DRE lado a lado. O que a gente vê muito o problema que os caras têm na compra de estoque. Então tá, seu CMV foi 30 mil, mas você pagou 80 de fornecedor, mês após mês. Então, mas cadê meu lucro? Seu lucro está no estoque, você está comprando errado. Quando você coloca um do lado do outro, isso é muito claro, entendeu? Então, assim, fica muito bacana. O nosso aqui hoje está assim. Bom, muito bom, cara. Parabéns. Pô, eu lembro, faz quase 1 ano que eu vi, pô, evoluiu bastante. Evoluiu. E acho muito legal você fazer essa conciliação e querer colocar o balanço. Eu não lembro em qual café foi agora, eu acho que foi da semana passada, ou no máximo da retrasada, que eu falei, no meu mundo ideal, eu teria os 3, sim, e mais um fazendo um paralelo com a parte operacional da empresa. Porque, para mim, os números que a gente vê, seja no balanço, seja no DRE, seja no fluxo de caixa, ele é só um reflexo da interação da demanda da empresa com a oferta da empresa. Então, se tem um descasamento muito grande, para qualquer que seja o lado, eu estou com muita demanda e pouca oferta, eu estou trabalhando com a minha capacidade de produção no limite, estou deixando de gerar muita receita. Se está ao contrário, eu estou com uma capacidade de produção, uma oferta muito maior do que a da minha demanda, eu tenho gastos desnecessários e eu não estou conseguindo ter receita para cobrir esses gastos. Então, no mundo ideal, eu teria os 3 e mais um quarto que eu estou colocando assim, que é fazer esse paralelo. Então, pensando numa clínica odontológica, quantas salas tem para dentista, quantos dentistas tem ali trabalhando. Então, assim, para você conseguir fazer, eu tenho minha receita por dentista é tanto, minha receita por sala é tanto, mas hoje eu estou com mais sala do que dentista, então eu tenho um recurso, eu tenho mais de um recurso e menos do outro. Talvez não faça sentido eu colocar um recurso a mais, se eu colocar, eu vou conseguir aumentar minha capacidade de gerar receita. Esse é o meu cenário ideal. Hoje, nenhum sistema que eu saiba oferece isso. Então, vamos do ideal, a gente vai até achar o mínimo necessário. Eu quero o balanço, o DRE e o fluxo de caixa. Exato. Tem, Contazo não tem, Nibo não tem, ninguém tem. Próximo, que aí todos têm, a maioria pelo menos. Aí você elimina o balanço. Do meu ponto de vista, menos que um DRE e um fluxo de caixa, ou se a gente quiser chamar uma visualização de competência e outra de caixa, com a mesma visualização, mas levando em consideração a competência, que é o que você está fazendo ali, você está tendo a mesma visualização e colocando a caixa
em uma coluna, Exato. mas pertence em outra. Exato. Aí você tenta fazer a conciliação disso. Você está fazendo uma conciliação de falar, olha, você teve um lucro de 10 mil, mas você está com 50 mil a menos no banco por causa disso, disso, disso. Exatamente. Acho excelente, cara. Acho excelente. Assim, vou pensar no sistema mais próximo que tem do que eu gostaria é o teu hoje, nesse sentido, dos relatórios. E a gente está tentando fechar esse balanço aí também, sabe? Acho que vai ficar muito bom. sensacional. Eu sinto bastante falta. Bastante falta. Tem mais uma coisa também que é muito legal. Vou abrir de novo rapidinho, tá? Fica à vontade, Bruno. Grupos de empresa também fica muito legal colocar lado a lado. Então, hoje a gente... compartilhei, tá? Minha tela tá indo? Tá. Então, a gente entrega hoje isso também. Por exemplo, o fluxo de caixa do grupo. Então, se o cara tem, igual nesse caso aqui, são 4 clínicas de uma mesma dona, a gente coloca lado a lado e consegue ver o que está proporcional e está desproporcional, entendeu? Por exemplo, honorários dessa clínica aqui está muito mais baixo, entendeu? Do que a média. Aí você vai vendo resultados e tal, isso também fica muito legal. E dá um total geral para a pessoa, né? Tipo assim, então tá, meus negócios como um todo faturaram tanto, tiveram custo com isso de tanto e tal. Aquela mesma visualização, mas dessa vez colocando as colunas, cada coluna com uma empresa. Isso também o pessoal, assim, gosta muito. E a gente tem aqui no escritório muitos casos, assim, de pequenos empresários que têm várias lojas, várias clínicas, né? Então é bem comum, eu acho. É comum, Bruno, realmente, de fato, atende uma demanda grande, assim, sabe? Às vezes o cara tem eu conheci, né, um empresário que tinha 50 CNPJs na gestão dele. Então, naturalmente, ou seja, o cara pode ter 50 farmácias, 50 armarinhos, 20 armarinhos, 30 farmácias, assim por diante. E essa visão é muito boa, cara. Eu tenho uma pergunta, Bruno. Sim. E eu vejo ali, por exemplo, a gente viu, né, passou lá atrás com o SensiBoard, né, que ele recebe informações dos sistemas que já existem hoje, como, por exemplo, Nibo, OMIE, Conta Azul, enfim. Esse sistema que você acabou de apresentar aí, seu, recebe também informações de outros sistemas como o SensiBoard ou não? Tudo tem que ser gerenciado dentro dele? Não, é tudo dentro dele. É tudo dentro dele. O RP, né, Bruno? Ele é um ERP completo. Vai ser, né? A gente ainda está em desenvolvimento, a gente ainda não comercializa ele, a gente só usa interno para os nossos clientes. Mas hoje todos os clientes do escritório a gente roda 100% nele. Claro que tem cliente que a gente tem que importar os dados, e, por exemplo, esses casos de cliente igual comércio, eu vou lá e pego o CMV no sistema do cara, não tem jeito. E entro com esse valor manualmente aqui. Então a gente criou esse recurso de lá na configuração de categorias, você fala, eu não quero que essa categoria aqui vá para o totalizador, os lançamentos dela vão para o DRE, eu quero entrar com esse valor manualmente. Porque é isso também que eu não consegui escapar disso aqui ainda. Uma forma do sistema que realmente faz um DRE fechado ali, todo certo. A gente acaba tendo que... Tem aquela arte ali, né? Eu brinco que o fluxo de caixa não tem arte. Ele é entrada, saída, o saldo tem que bater. Cara, DRE tem arte. Assim, isso aqui eu posso considerar aqui, posso considerar ali, posso projetar. Então, infelizmente, né, não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas eu acho que já tem mais uma parte mais... que depende de quem está fazendo, cara. Né? Não é preto no branco totalmente. O fluxo de caixa é preto no branco. Não tem jeito de você falar, não, era 1.000, eu coloquei 1.500. Não, se saiu 1.000, é 1.000. E, Bruno, isso aí pega exatamente numa pergunta que eu queria te fazer, não só para você, para os demais. Sim. Você vende esse conhecimento porque, por exemplo, muitas das vezes os clientes que pegamos, eles são divididos aí em 3, 4 tipos de perfis de clientes. Aqueles que não entendem nada de números, aqueles que entendem pouco, aqueles que entendem um pouco mais, e aqueles que são apaixonados por números, que têm um bom conhecimento do balanço, DRE, DFC. Você tem uma baita ferramenta, mas Sim. por que você chegou a enxergar essa necessidade? E foi por conta dos clientes ou não? Foi porque você viu essa necessidade de transformar o cliente ou algo do tipo? Porque a gente precisa vender isso de alguma forma. E nem todo cliente tem esse conhecimento, né?
Exato. Não, assim, quase nenhum cliente tem esse conhecimento. E aí, aquilo que eu falei aqui, até que o DRE em si, muitos clientes meio que nem acreditavam mais nele. Ah, esses 30 mil você sempre mostra, é sempre lindo, maravilhoso, mas nunca vi esse dinheiro, entendeu? E aí foi nessa necessidade, porque eu conseguia entender o que estava acontecendo com o dinheiro do cara. Eu sei entender ali que um lucro não é igual a um resultado de caixa, mas a maioria dos clientes não. Né? A maioria dos clientes fala, então tá, deu 30 mil de lucro, eu quero distribuir, cadê esses 30 mil? Não dá, não tem, não está no seu banco. Então foi dessa necessidade mesmo. Cara, então, às vezes eu fico muito focado aqui nesse desenvolvimento e no dia a dia. Uma das coisas, por exemplo, que pesa muito aqui para mim é essa questão de reunião. Eu faço reunião de apresentação, eu mesmo, com todos os clientes ainda, entendeu? Isso me toma muito tempo e às vezes ter que ficar explicando essas coisas me toma muito tempo. Porque meio que você vai treinando o cliente, né? Você vai ensinando ali para ele. Ah, isso é assim, por que aquilo? O que é o fluxo de caixa? O que é o DRE? Por que tem essa diferença de valor? Como que deveria estar? Então, isso é até uma coisa que eu penso que eu teria que ter, na operação nossa de BPO, ter uma forma de facilitar isso, sabe? Sei lá, um relatório que eu tirasse o PDF e mandasse para os clientes mais simples, entendeu? Alguma coisa assim. Não sei. Eu ainda não queria até saber do pessoal aí o que tem feito, porque aqui ainda é tudo reunião. Hoje eu estou com 40 e poucos clientes. Cara, 40 e poucas reuniões assim, acaba comigo. Se você fizer todo mês uma reunião, são 2 por dia, né? Já foi meio-dia aí, quase. E todo mês eu faço. E é aquilo, nos primeiros 15 dias eu não consigo fazer nada, só reunião. Entendeu? Aí eu tô querendo passar isso para alguém aqui, para o gerente, mas treinar uma pessoa boa, ainda não tem essa confiança, de não ser eu que faço a entrega e tal. Eu queria ver com o pessoal e as experiências, como tem sido isso, dessas entregas. Tem um café que rolou faz um tempo já, né, Guto? Que eu esqueci o nome dele agora, manda um relatório, tem inteligência artificial, né? Deve fazer o quê? Uns 3 meses, talvez? Acho que uns 2 meses. Foi o último especialista. Foi o Paulo Ferreira. E eu vi esse café lá, eu assisti parte dele. Nas partes que eu não consegui entrar, cara, mas eu vi lá. É um jeito, cara. É um jeito de... Porque é aquilo que você falou, e eu concordo plenamente. A maioria dos clientes, é um número da minha cabeça, que é um chute, tá? Mas assim, 99% dos clientes não entendem, eles entendem o fluxo de caixa, porque eles vão olhar no banco e vão falar, é verdade, o saldo da minha conta está aqui, no mês passado estava tanto, a variação de caixa foi tanto positiva ou tanto negativa. Beleza, eles entendem. Saiu disso, o cara não entende. Então, assim, ele não entende um DRE, ele não entende o balanço, ele não sabe nem o que é, como é composto, o que significa, ele não entende nada daquilo. Então é desgastante, né? O que eu já pensei é que talvez que o cara que entenda, que sabe fazer, não procura o BPO, sabe? Eu já parei para pensar, bom, o cara que procura é porque ele não sabe, ele não entende, não sei, sabe? Já passou isso por minha cabeça. Não, o cara que entende, que domina isso aqui, talvez ele mesmo pega para fazer. Não, ele não pega, porque o cara que entende, ele provavelmente já tem uma empresa maior, e aí ele já não vai ter o tempo de fazer isso, e ele sabe o que precisa ser feito, ele precisa de alguém que ele entenda que tem aquela competência para fazer algo, porque é aquilo. Muitos proprietários não sabem, e muitas pessoas que trabalham no financeiro dessas empresas também não sabem. Sim, verdade. A maioria. Não é só o proprietário. Muitas vezes o financeiro é um financeiro... Ele foi criado ali na hora. Ele faz o administrativo, ele faz o financeiro, ele faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um assistente comercial, etc. Ele não é especialista. Então, ele vai fazendo, ele paga as contas, etc. Mas ele não está preocupado em gerar um relatório para tomar decisão, até porque o proprietário, para ele é indiferente ter o relatório ou não, porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Exato. Agora, então, na verdade, o teu trabalho não é nem de explicar o relatório, é de educar o cliente. Hoje, mais do que... É que você usa o relatório para educar o cliente. É isso aí. É isso aí. Isso agora, que eu tenho sentido também. Tem cliente, Bruno e Breno, que, por exemplo, são 3 sócios dentro de uma consultoria. Um deles fica só por conta do financeiro, isso é fato real. O terceiro, que entende de números,
ele só pega para ver os números uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. E qual que é o caos? Quando ele pega para ver os números, ele começa a enxergar que não bate. Mas peraí, isso aqui tá errado. E aonde que ele tá vendo? No conta azul. Mas isso aqui não tá funcionando. Aí entra em suporte, aí briga com o pessoal de uma controladoria que vincula os dados com conta azul. Aí ele tenta decifrar o que está acontecendo. Aí existe uma bagunça na classificação de categorias. É um caos, porque o cara que sabe muito, às vezes ele vai exigir e a gente se depara com a limitação da ferramenta, se depara com a limitação da conversa entre as ferramentas que geram esse relatório. E na hora que você vai dar uma resposta, ele quer que você seja um suporte, ele quer que você seja um mágico ali de OS para resolver o problema. Isso é bem delicado. Às vezes eu prefiro fugir de clientes assim. Aconteceu isso não faz muito tempo no Conta Azul de um cliente antigo que também ele queria tentar fazer uma conciliação, né, entre o DRE e o fluxo de caixa, de alguma forma entre o caixa e a competência. E a gente foi olhar algumas coisas no Conta Azul que ele estava tentando ver, eu falei, mas não está batendo. Eu falei, deixa eu só ver um negócio. Aí eu fui lá, vi. Quando você faz, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que era assim, quando você faz uma venda dentro do Conta Azul de R$10 mil, por exemplo, se você tem que recolher o INSS ou o ISS na nota, a receita que você vai ver lá no DRE do Conta Azul é a receita já líquido do ISS e do INSS. Então, assim, ele não estava conseguindo casar as coisas do jeito que ele queria, porque não é que tinha lá uma linha receita e uma linha retenção de ISS, ou uma linha... Que aí ele fala, puta, beleza, eu tive que reter isso das vendas. Ele estava tentando conciliar uma série de coisas, só que é isso. Se você não parametrizou o sistema igual o Bruno, o sistema é dele. Assim, ele parametrizou, ele sabe o que está acontecendo ali por trás. Quando não é teu, você ainda tem que entender detalhes, às vezes, e você fala, puta, não dá para lembrar. Se você usa um sistema só com o tempo, você consegue, puta, entender o detalhe e você fala, puta, cara, olha, esse sistema, para fazer essa conciliação, não é tão bom. Vai sofrer. Então você tem isso também. E aí, se você usa muito o sistema, como muitos BPOs usam, fica mais difícil ainda você entender o detalhe. Você entender o detalhe de um é uma coisa, já é difícil, mas é um só. Aí você tem o Conta Azul, o OMIE, o NIBO, Bom Controle, e-gestor. O cara usa 5, cara, desafio. Aí você tem que entender. Aí você quer que alguém faça o trabalho para você, a pessoa tem que aprender aquilo. Aí você tem que ensinar o de 5 sistemas. Por mais que você deixe lá escrito, cara, é coisa na cabeça da pessoa que ela tem que olhar, que ela tem que lembrar. É complicado, cara. Não, o pior não é nem isso. Eu não sei se o Marco me perdoe, tá? Porque eu vou falar da Conta Azul aqui. É uma baita ferramenta. O Marco que se dane, né? Mas o que tem dado de problema... O cara fechou a câmera ainda. O que tem dado de problema de sincronismo, de erro, que você tem que recorrer ao suporte. Vou ser bem sincero, de 2018 para cá, eu acho que eu devo entrar no suporte do Conta Azul pelo menos, no mínimo, umas 5 vezes por mês. No mínimo, uma vez por semana eu tenho que entrar com suporte com eles. E quando o cliente que fica batendo saldos o tempo todo, ele estava certo, de fato estava errado ali um ponto. Aí o que é melhor da Conta Azul, que eu acho assim surpreendentemente fantástico, claro, com bastante sarcasmos. Não, a gente vai abrir um chamado. Aí você tem que esperar. Não, o prazo é de 72 horas, é de 48 horas. Tudo bem que a gente não precisa daquela informação tão rápido. Mas na nossa correria, sendo o BPO e o empresário, para poder acompanhar aquele chamado, provavelmente, tipo assim, eu já cheguei a cogitar a ideia de, olha, se eu tiver que acompanhar chamado de suporte, eu vou cobrar um adicional. Que é tempo, é um desgaste, aí você tem que mandar mensagem, aí eles desativaram o e-mail, desativaram a ligação telefônica, aí botaram o chat, aí tentaram botar o WhatsApp para facilitar. Aí, de repente, a sua gerente de contas, que não é técnica do sistema, ela fica por meio da intermediação. Aí é um monte de conversas, indas e vindas, quando você vai ver, fala, realmente, assim, a gente sofre nessa questão de relatórios com o sistema, com certeza. Fica difícil parametrizar. Imagina, igual o Breno falou, né? Você quer escalar no BPO e tem um monte de sistema, boa sorte. Que vai dar um baita trabalho para você tentar resolver tudo isso, com certeza. E acho que
Só o Bruno que vai falar? Márcia, Eu queria ver dos outros, assim, porque eu sei que tem gente, igual eu falei, na minha concepção, dado que eu já falei, né, meu cenário ideal ali em termos de relatórios, né, fluxo de caixa, o DRE, balanço e esse outro, que é o operacional, assim, fazendo o casamento com esses três do financeiro, o mínimo para mim necessário é o DRE e o fluxo de caixa na minha concepção. Para eu conseguir minimamente ajudar a entender a empresa, minimamente eu preciso ter ambos. Mas eu sei de empresas de BPO que só fazem o fluxo de caixa. E aí é uma pergunta que eu tenho. Como é que é essa questão de só ter o fluxo de caixa? Vocês conseguem fazer uma análise só com o fluxo de caixa? Ou, quando vocês vão apresentar para o cliente, só o fluxo de caixa, na opinião de vocês, é o suficiente? E se sim, por qual motivo? Oi, é a Márcia que está falando. Ótimo, Márcia, muito bom te ouvir. Assim, não é o suficiente o fluxo de caixa, e, assim, muito do que você falou é verdade, porque até o Bruno, né, na realidade, ele montou um sistema exatamente para atender as necessidades do cliente, porque cada cliente, ele vai ter uma necessidade específica, né, dependendo do ramo de atividade, principalmente, que ele está inserido. Eu trabalho com escritórios de advocacia nesse momento, e então, assim, nenhuma das advogadas, elas têm, assim, um domínio, nem da contabilidade, muito menos, né, da parte financeira. E aí, o que tem acontecido? A gente tem tido alguns contatos, inclusive, com o contador, porque a gente precisou fazer a reconciliação do que eles apresentavam, porque, assim, não batia, né, porque aí o escritório de advocacia queria bater o balanço lá, o resultado que eles tiveram, né, com o que a gente tinha apresentado de fluxo de caixa, tudo, e aí a gente foi ver que existia um erro, inclusive, nas classificações do escritório de contabilidade, então deixou até o escritório de contabilidade, assim, numa parte bem vulnerável, né, porque a gente teve que comprovar que a gente tinha mandado a classificação correta, tinha feito todo o apontamento corretamente, e eles tinham feito, assim, parecia que meio nas coxas, sabe? E, por ser o regime simples, talvez as pessoas pensam que, não preciso, né, ter um balanço corretamente, não preciso ter uma demonstração correta, né, dos resultados, mas eu acho que isso é um engano também, principalmente nesse momento que a gente vive, que tem muitos profissionais por aí prestando serviço, então a gente tem que prezar aí pelas qualidades, né, dos nossos serviços também. E é um ponto delicado, né? Se você for pegar contabilidades, igual você falou, poxa vida, dá treta, né? Dependendo da situação, dá muita treta, porque a gente está ali todos os dias com o cliente, fazendo o financeiro deles, avaliando algumas situações. E tem o detalhe do Brasil, né? O Brasil, ele ferra com os empresários, porque se for cadastrar só o que é fiscal, o gerencial deixa muito a desejar. Sim. E aqui entra exatamente no ponto mais importante, ou um dos mais importantes desse bate-papo. E agora, se a gente for falar de DFC e DRE, a gente vai levar em consideração as nossas análises como financistas, ou a análise que a gente tem que entregar é do contador? Porque lembrando, né, é igual o Breno sempre frisa aqui, e isso eu acho muito legal, não tem como ter um DRE sem ser por competência. Acho que é impossível isso existir. Então, por onde que faz isso? Você segue sempre os seus números, o seu acompanhamento, Márcia? Ou você dá esse bate-bola com a contabilidade, ou devolve para eles algumas informações, ou o cliente percebe isso nesse ponto que você colocou? Não, agora, né, a gente tomou a medida ao contrário, né, ao invés de deixar o contador apresentar os resultados também para o cliente, a gente faz uma reconciliação, um bate-volta aí com o contador, para alinhar tudo antes de apresentar, né. A apresentação é conjunta, talvez? É conjunta. Isso é legal.
Ainda deve ser um dos poucos, né, porque o escritório de advocacia talvez seja maior, porque assim, é algo quase que é muito raro acontecer do contador ter uma reunião. Eu não sei qual a frequência das reuniões, Márcio, mas assim, já é raro o suficiente o contador fazer uma apresentação do resultado anual, levando em consideração aquilo que ele fez de lançamento no sistema dele, né, da contabilidade. Mas eu acho que tem alguns sistemas que ajudam mais que outros, em alguns sentidos, pioram em outros. Mas é isso, né? Uma grande vantagem, acho que até onde eu saiba, dos sistemas como o OMIE, Conta Azul, é que a contabilidade, se ela quiser, e aí acho que principalmente o OMIE consegue fazer isso muito bem, e eu não sou contador para falar, tá? Então, se tiver algum contador que faça isso, por favor, é você fazer um depara do sistema do OMIE com o sistema da contabilidade, e você fala, olha, a partir dessa data aqui, para que de fato seja fechado, né, os relatórios oficiais da contabilidade, a partir dessa data, nada de lançamento para trás, o sistema bloqueia isso. Então, o OMIE, ele consegue, se não me engano, bloquear que você faça ajustes, uma vez que a contabilidade tem um depara com o sistema dela e fecha por lá. Porque facilita muito, porque você, assim, eu já falei isso várias vezes, mas até onde eu saiba, a contabilidade, a única coisa que ela não consegue hoje, que ela precisa que alguém envie de fato para ela, são todas as notas que foram emitidas contra o CNPJ da empresa de serviço. O resto ela consegue pegar tudo e ela consegue olhar dentro do sistema e ver se tem tudo ali. Porque, claro, talvez tenha notas que tenham sido emitidas, que foram canceladas, aí eu não sei como é que ela consegue lidar com tudo isso. Mas você tem tudo dentro do sistema, e caso tenha todas as notas fiscais de serviço lá, ela já fez o vínculo, a associação entre algo fiscal e a transação, porque você tem a conciliação bancária dentro do sistema. Então, ela sabe, isso aqui foi pago daquela nota, isso foi pago daquele cupom fiscal, isso foi pago disso, isso foi pago daquilo. E o mesmo vale para os recebimentos. Dentro do sistema, você tem todo quanto a receber. Se você emitiu nota de tudo, emitiu nota de serviço, de produto, ou emitiu cupom fiscal, e você tem tudo isso já dentro do sistema, acho assim, a chance de ter algum erro com a contabilidade, ela diminui consideravelmente. Claro que sempre tem a chance de erro, né, gente? Mas a chance de erro, ela cai drasticamente quando... Mas é isso, você já tem que ter uma contabilidade talvez maior, melhor, mais tecnológica, mais disposta a fazer isso, porque tem contabilidade que não quer nem, assim, mal quer responder e-mail, né? Quem dirá do WhatsApp. Mas, assim, tem contabilidade que ainda vive como eu acho que existia, como nasceu há 60 anos atrás. Assim, parece que assim, vamos ver quem morre primeiro, o dono ou a empresa. Assim, a pessoa não quer mudar. Assim, é inacreditável, ela não quer mudar nesse sentido. Mas é uma conciliação muito difícil essa de reconciliar todos os lançamentos dentro do sistema, principalmente quando a gente não tem uma contabilidade tão parceira, né? O Legal One, ele tem ajudado bastante, porque como ele tem as classificações, né, ele já vem, inclusive o fluxo de caixa, os relatórios que você tira, ele já sai como se fosse as contas do balanço, né? Então, fica bem simples da gente fazer a conciliação. Legal, bom saber. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Jéssica. Mas é isso, né? Você vê a Marta, fazer só com fluxo de caixa, claro que às vezes é o que dá para fazer. Não estou falando que porque a pessoa faz só com fluxo que é errado, porque às vezes você não consegue. É igual o Bruno falou, eu preciso entrar no sistema do cliente, ou ele precisa me passar o dado do CMV, eu tenho que imputar. Dependendo do que esse cliente está disposto a pagar, você não vai conseguir fazer, você não vai ter braço, você não justifica. Vamos montar só o fluxo de caixa, a gente vai com isso. E ok. A minha questão é mais a curiosidade. Como é uma... Putz, eu vou conversar com o meu cliente, eu só tenho um fluxo de caixa. Como é que é o debate? Legal, entrou mais dinheiro, saiu mais dinheiro do que eu esperava, a variação de caixa foi positiva, foi negativa, mas vocês acham que dá para... A Márcia já falou que não, na opinião dela. Vocês acham que dá para analisar a empresa olhando só o fluxo de caixa? Se é que mais alguém faz só com o fluxo de caixa aqui também, né? Porque às vezes a maioria aqui calhou de ter todo mundo que faz o fluxo de caixa, pelo menos um DRE, talvez. Agora, bora ser sincero. Eu faço só com fluxo de caixa.
Eu faço só com fluxo de caixa, analiso conta por conta, e eu, particularmente, acho as nossas reuniões bem ricas. Eu não trabalho com competência, e isso é acertado com o cliente. E a gente analisa conta por conta, linha por linha, analisa CMV, sempre em cima do que compra e do que vende. Se o cliente tiver estoque, a gestão de estoque é dele, a gente conversa na reunião. E eu uso controladoria também, né? Agora esqueci o nome lá, o Data4, é o BI. E nossas reuniões são bastante ricas. Eu não trabalho com competência. E as análises que você faz só com fluxo de caixa, você falou, né? Você olha o CMV, que eu imagino que seja o pagamento das compras que o cliente... É porque, ó, se você pensar numa linha de tempos, o competência e caixa se equivalem. No longo prazo, sim. Não, no Eles médio deveriam prazo ser, eles mesmo. deveriam ser idênticos no fechamento da empresa, eles deveriam ser idênticos no acumulado. E aí a gente analisa conta por conta, se está contratando mais, se está contratando menos, se está comprando mais, se está comprando menos, se o CMV subiu, porque que a receita, se o CMV subiu e a receita subiu, se o CMV não subiu e a receita caiu, então dá para fazer essa análise, e eu separo no CMV lá quais são os itens que o cliente quer usar, e eu faço muito em conjunto com o cliente, principalmente a parte de custo. A parte de custo é a parte de receita, que é da forma que ele quer ver, né? Então, assim, eu não tenho problema com analisar regime de caixa. Por exemplo, quando eu falo fluxo de caixa, é porque eu trabalho com regime de caixa. Com relação a contador, eu acho que eu sou um ajudante de contador. Eu não uso contador, eu tenho um sócio contador, e ele participa das reuniões comigo, nas reuniões que a gente tem em comum, e pouco se fala de DRE, por uma questão de metodologia de trabalho. Não sei, de repente eu estou fazendo alguma coisa que pode melhorar. Agora tem aquele detalhe, né? Não podemos tirar e descartar a baita experiência que você tem, né, Marco? Vivência, conhecimento de empresa. Talvez é porque, ao ver os números, eu consiga municiar os meus clientes de informações. Pode ser por isso que talvez eu não tenha essa dificuldade. Não sei. Né? É porque, assim, eu fico imaginando, hoje no mercado, venha fazer BPO, qualquer um pode fazer. Aí se depara com só o braçal. Não, aqui a gente é agentes financeiros virtuais, faz ali o feijão com arroz. E essa capacidade técnica exigida ou necessária para poder conduzir a empresa da melhor forma com esses relatórios, acaba não tendo muito. O que o Marco traz de experiência na bagagem dele, cara, assim, se não fosse olhar nada, só conversar com outro empresário, as reuniões devem ser muito boas. E tendo esse regime de caixa aí, com certeza dá para poder trazer muito pano para manga para a conversa. Mês passado, por exemplo, como a gente abre os itens do CMV na forma que o cliente quer ver, lógico, respeitando as classificações, óbvio, né? Mas do jeito que o cliente quer ver, nós percebemos um desvio de mercadoria num cliente. O faturamento não aumentou e a compra, lá no caso de refrigerante, de refrigerante de cerveja e chopp, que ele só não vende cerveja lá. É um restaurante que tem pouca bebida. Subiu consideravelmente, só tinha acontecido uma coisa. Ou tinha estoque alto, porque isso é por dedução, né? Ou tem estoque alto, ou comprou mais naquele mês e vendeu, como não foi o caso, foi atrás no estoque, o estoque estava baixo. Então ele percebeu que está tendo desvio. Isso aí ele acertou internamente. Então, assim, eu trabalho só com fluxo de caixa, resumindo. Não é só com fluxo de caixa, eu trabalho com regime de caixa, não é só com fluxo de caixa, a gente faz toda uma análise, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, ROI, etc, mais com as informações que o caixa oferece. Você falou ROI? Falei ROI? Falei margem de contribuição. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, é porque eu falei ROI, mas eu queria falar outra coisa, tá? Margem de contribuição, tirar o custo da despesa, entendeu? Eu falei, mas não tem nada a ver, não. Marco, mas quando você fala CMV, o regime de caixa, você fala em pagamentos para fornecedor mesmo? Ou a compra naquele mês? Eu fiquei na dúvida também. É o pago e o recebido. É o que ele pagou de boleto e o que ele pagou de boleto e o que ele recebeu no caixa. Entendi.
Mais alguém arrisca falar? Tivemos uma pessoa falando, duas, né? Que eu sou uma delas, eu e a Mar. A gente acha que o fluxo de caixa, eu vou falar, o regime de caixa não é o suficiente, acho que até melhor, igual o Marco falou, e o Marco consegue fazer só com o regime de caixa. E nesse ponto eu concordo, consegue ver lá, paguei mais do que eu recebi, em um mês, ok, uma variaçãozinha, se acontece todo mês, o estoque não está aumentando, você deduz que... Breno, também tem outra coisa, assim, como eu uso ferramentas que auxiliam na análise das informações, pode ser que isso enriquece e facilite, né? Talvez nem todos tenham essas ferramentas, que talvez não enriqueça a apresentação. Pode ser isso também, né? Sim. É uma coisa que acontece muito, que, assim, justamente, acho também, muito pela falta de tecnologia hoje que auxilie, e acho que o Bruno, no meu ponto de vista, está caminhando, que eu acho que, por um lado, é muito bom o que ele está fazendo, por outro, se ele talvez queira vender, fica mais difícil, porque a pessoa não entende o DRE e vai botar o balanço junto, talvez fique mais difícil a venda, mas internamente acho ótimo, gostaria de ter também. Que é quando você pergunta para uma pessoa, né, para um cliente, fala assim, beleza, ó, se o teu gerente do banco viesse e falar assim, não, estou com uma aplicação aqui legal, é uma das primeiras perguntas que a pessoa vai fazer, qual que é o retorno, qual que é a rentabilidade dessa aplicação. E é uma coisa que hoje quase ninguém, ou a maioria, pelo menos que eu saiba, de empresas que faturam até 6 milhões por mês, eu ainda desconheço uma que tenha isso. Que é justamente saber o retorno sobre o investimento que você tem dentro da tua empresa. Que numa aplicação é uma das primeiras coisas que alguém pergunta, mas quando você abre uma empresa, é um dos últimos números que a pessoa vai ter. Eu acho que ela pode até querer ter aquilo, mas ela nem pergunta isso normalmente, né? Ela não, qual que é o retorno que eu vou ter abrindo essa empresa? E já quando vai para a parte do banco, de aplicações, é uma das primeiras perguntas. Você vê que tem a primeira pergunta que é feita aqui é basicamente a última que você vai conseguir aqui. Eu acho isso engraçado até certo ponto, porque mostra que para uma coisa a gente quer saber uma coisa e para outra a gente não faz tanta questão de saber aquilo, sabe? Eu não sei se é eu não consigo calcular esse número, eu não sei calcular esse número, ou, putz, se eu for pensar nisso agora, eu não abro a empresa e eu não consigo tocar a empresa também. Talvez seja porque a nossa realidade não são empresas que façam investimento, e sim são empresas que façam empréstimos. Pode ser também alguma coisa nesse sentido. Por isso é que, às vezes, a gente não consegue ter isso com tanta facilidade. Agora, se você vai numa empresa que está começando lá do projeto inicial dela, ela sei lá, vamos lá, tem gente que gosta de falar o CAPEX lá, né? Fez aquele investimento lá, inicial e tal, e jogar isso ao longo do tempo, talvez a gente consiga ter essas informações. O problema é que a gente já pega a empresa andando, né? E fica ali na rotina, do mensal lá, do dia a dia da rotina dela. Não sei, pode ser isso também. Olha, mas a questão do empréstimo, se é capital de terceiro ou se é capital próprio, para você saber o retorno da empresa, é indiferente como você financia o investimento. Aí, claro, você quer saber o retorno do acionista, aí tudo bem, aí ok, mas pensando no retorno da empresa, mas sim, é uma coisa que você tem que ter o número desde o começo, porque você precisa do balanço para conseguir compor esse número. Como nenhum sistema tem balanço, isso torna-se, né, esquecido ao longo do tempo, porque também é algo que as pessoas, aparentemente, é isso, né? Não tem, porque as pessoas não se importam, e aí alguém que tentou fazer, adiciona uma complexidade, que o Bruno sabe disso, está adicionando uma funcionalidade dentro do sistema. Alguém vai usar essa funcionalidade? Senão eu estou gastando tempo de desenvolvimento. Como é interno e você usa, eu acho que faz. Mas é isso, na venda, eu acho que a história muda. Porque, de novo, eu também, meu sonho é ter esse sistema. Mas se eu faço para o mercado, talvez o mercado ignore duas dessas funcionalidades. Eu gastei tempo à toa. É muito tênue a linha, eu acho, assim, entre o que faz sentido para mim e o que faz sentido para os outros, né? Exato. Um detalhe aqui que eu ia perguntar para vocês. Inclusive, Breno, se puder dar uma olhada na mensagem da Jéssica Basílio aqui no chat, eu agradeço.
A gente esqueceu de um detalhe importante, que é colocar na mesa, dentro dessa discussão, o cliente. O Marco colocou ali a situação do cliente dele em relação a regime de caixa, e eu e o Breno temos nos deparado com clientes que não têm conhecimento e que o único caminho, bússola, que pode ser levado em consideração para salvar aquela empresa é por um regime de competência, digamos assim, por um DRE. Ela precisa ter aquele conhecimento, só que o cliente faz a diferença nesse ponto para poder entregar um bom relatório ou não faz diferença? Em que momento que o cliente ele vai ser impactado para que a gente entregue uma coisa mais completa ou não? O cliente pode ser qualquer um, de qualquer regime, de qualquer formato. O que a gente for entregar vai servir. Eu queria entender sua pergunta. Vocês não conseguem enxergar um futuro, não sei se eu entendi errado, um futuro de solução de gestão no regime de caixa? É porque assim, a cliente estava na merda e a gente não teria condição de enxergar o todo somente com o que ela estava construindo ali naquele momento. O que estava entrando, o que estava saindo. Estava saindo mais do que estava entrando. A gente já viu que deu para identificar. Só para contextualizar o que o Guto está falando, Marco, é o seguinte. Aqui no Brasil, é um outro ponto que eu acho que a gente tem um problema, que é o problema fiscal. Que é o seguinte, tecnicamente falando, se eu não tivesse que emitir uma nota fiscal, eu emito um recibo quando eu executo o serviço. E aquilo, tecnicamente falando, é a competência de quando eu entreguei o serviço para o meu cliente. Claro, não, 7 dias, não vamos entrar em detalhes. Executei o serviço, é feito o reconhecimento da receita. Lá fora, bastaria eu emitir uma invoice. Porque lá não tem coisa fiscal. Fiz o serviço. Vamos pensar numa clínica de fisioterapia, que acontece muito com clínicas. Talvez na odontológica aconteça, mas em menor grau, porque a pessoa vai ao dentista ali, né? Ela faz um tratamento, às vezes, o tratamento dura 4 semanas, dura um tempo, e às vezes é uma coisa pontual, fazer uma limpeza, né? Alguma coisa, você vai um dia. Até que você executou o serviço, você reconhece aquela receita. Aqui no Brasil, para aquilo ser de fato reconhecido como receita, você tem que emitir uma nota fiscal. E aí já começa do cliente, numa clínica de fisioterapia, falar: puta, cara, meu plano não reembolsa nota de R$200, mas ele reembolsa nota de 100. Ao invés de você fazer 10 notas de 100, você não pode fazer 20 de 50? Só que é aquela pessoa, se aquele negócio não é automático, alguém tem que emitir 20 notas. Aí o cara fala, puta, tem que entrar. Aí, quando você faz o serviço, e quando a pessoa vai fazer a nota fiscal, você já tem um descasamento no tempo disso daí. Então, o que acontece é, do meu ponto de vista, muitas vezes isso acaba se tornando um problema, porque eu não consigo avaliar o quanto está consumindo da capacidade de produção da empresa. Então, na clínica de fisioterapia se eu sei que eu tenho 6 salas, eu tenho 6 fisioterapeutas, e eles atendem de segunda a sexta, das 8 às 8, cara, eu sei que eu tenho tanto de capacidade de gerar receita. Então, a minha capacidade de receita máxima é 200 mil. Pô, legal. Pô, se a empresa... Por isso que eu falei daquele quarto relatório, Bruno, que eu gostaria de ter isso. Né? Qual que é a minha capacidade de receita máxima, dados os recursos que eu tenho de produzir o bem ou o serviço? E aí eu quero medir isso, porque uma coisa que eu gosto de analisar é o quanto que aquela receita está consumindo da capacidade de produção da empresa. E aí, se você já tem um descasamento entre quando o serviço é executado e quando a nota é emitida, ou até mesmo o que você faz, né? Que às vezes você tem lá na nota, você bota uma coisa só, mas na verdade foram vários serviços ali dentro, e cada um consumiu tanto de recurso da tua capacidade de produção. Então, se você não tem esse casamento no tempo, e aí eu não estou falando nem de DRE ou fluxo de caixa, é por competência. Que se o serviço foi executado hoje, eu quero ter a competência daquilo. É hoje, o serviço foi hoje. Mesmo que eu emita a nota fiscal mês que vem, mesmo que o dinheiro eu receba o mês que vem, eu quero fazer essa análise da operação da empresa. E isso, do meu ponto de vista, só o regime de competência consegue fazer. Entendeu? Igual um restaurante. Puta, quanto que foi a receita hoje? Puta, talvez o dinheiro que a pessoa pagou hoje no cartão eu vou receber em 30 dias. Mas eu quero ver, puta, quantas pessoas passaram na mesa do restaurante hoje? Quantas mesas foram ocupadas?
Eu tenho tantas cadeiras, quantas cadeiras, entendeu? Fazer essa análise, aí eu acho que para mim essa análise só funciona por competência, não dá para fazer por regime de caixa. Por isso que eu falo do DRE, mas na verdade, acho que você colocou melhor do que eu, é a distinção entre competência e caixa, porque competência permite, do meu ponto de vista, visualizar, tentar fazer alguns cálculos, algumas análises, que o regime de caixa por si só não permite. Então, eu acho que não é que eu acho que fica aquém do que poderia ser. Talvez seja o suficiente. Eu falei, talvez o regime de caixa já seja o suficiente para muito. Então, gente, para quem não sabe correr, para quem não sabe andar, ficar de pé já é uma vitória. E aí você vai começar, mas para ficar de pé eu tenho que engatinhar. Então você engatinha, você fica de pé, aí você começa a andar, aí você trota, aí você corre, aí você... É um processo. Mas eu acho que para chegar no nível que eu gostaria que as empresas fossem, que é como eu gostaria que... Puta, se eu fosse no lugar dele, eu gostaria de ter isso. Porque eu acho que eu conseguiria tomar melhores decisões tendo tanto regime de caixa quanto regime de competência, entendeu? Eu acho que é nesse sentido. E esse exemplo que a gente pegou faz pouco tempo era isso. Para você fazer essa análise de quanto está usando da capacidade de produção, putz, meu preço está bom ou não está? Eu não sei quanto que esse preço está consumindo dos seus recursos. Porque se eu dobro o preço, a ideia, na maioria das vezes, é que a quantidade consumida irá cair. Então, eu consigo fazer uma gestão, putz, agora está na hora de aumentar o preço, porque eu não consigo aumentar a capacidade de produção da empresa do dia para a noite. Tenho que contratar gente, eu tenho que treinar gente, eu tenho que aumentar o espaço, eu tenho que mudar de espaço, eu tenho um restaurante, eu tenho que ou alugar a sala ao lado, pegar o terreno ao lado, eu tenho que ir para outro lugar. É um processo de mudar a capacidade de produção da empresa. Então, às vezes, o preço eu gosto de usar para balizar isso. Puta, então, eu vou aumentar o preço aqui, eu preciso dar uma freada no... Tá, assim, meus recursos estão sendo usados ao limite. E aí vai acontecer o quê? Aí é fila de espera, aí acontece uma série de coisas. Então, o preço serve para você ajustar isso também. É só dando contexto, tá, do que o Guto mencionou melhor. Eu só não vejo muita diferença ao longo do tempo. E imagine que nós temos contratos anuais, né? A grande maioria dos nossos contratos são contratos anuais, com análises mensais. Eu só não vejo com muita... faltou a palavra. Não vejo muita diferença de análise se é caixa ou se é competência. Porque o máximo que vai acontecer, por exemplo, no restaurante, é os 30 dias do cartão. E o máximo que vai acontecer é que ele vai usar um pouquinho o dinheiro, o fornecedor vai usar um pouquinho de dinheiro dele, porque tem um prazo menor de recebimento que de pagamento, a não ser que ele antecipe, né? Então, assim, numa sequência de mês, isso eu não vejo muita diferença. Pode não ser... Eu acho que dependendo do setor não tem muita diferença, porque a gente está falando de um descasamento entre competência e caixa, muitas vezes de um mês. Então, assim, esse mês junta com o outro, ao longo de 12 meses ali, a diferença é mínima. Cada vez que o tempo passa, que você está fazendo uma análise de um período maior, ela fica mínima. Agora, já tem setores que o cara compra 6 meses antes, aí ele já pagou por algo que ele vai vender agora. Então, você tem um descasamento maior, e acho que quanto maior o descasamento, mais distorce a análise se você usa só o caixa. Aí, acho que, para alguns casos, a competência é mais importante do que para outros. Entendeu? Acho que o cliente vai fazer muita diferença nesse momento de entrega de relatório. Mas eu acho que a questão de jeito, o jeito de ver as coisas, e está tudo certo. Eu acho que está tudo certo. Desde que tenha clareza naquilo que você está entregando e o objetivo daquilo que você está apresentando. Eu acho que está tudo certo. Eu, por exemplo, eu tenho cliente que vende em 12 vezes. E a gente trabalha projetado, né? As receitas projetadas, o próprio sistema, o RP, joga lá para frente os parcelamentos e ele consegue enxergar o que ele tem. Aí ele faz a previsão de receita. Aliás, a previsão de receita é até mais precisa do que a previsão de despesa. Como ele joga para frente, o que ele tem a receber, ele joga também a projeção de despesa. E lá ao longo tempo é que ele vai casando. Eu acho que é questão de jeito de ver as coisas. E eu acho que todas estão certas, tá? Não tem uma, na minha opinião, não tem uma que é mais ou outra é menos. Eu acho que é o jeito da gente ver as coisas.
Ah, não, Marco, a gente tem que achar uma errada aí, a gente tem que criar polêmica, cara. Ajuda. Vamos colocar uma errada, pelo menos. Eu tô pacífico. Chama o Sebastião. O Sebastião também está pacífico. Eu já falei outras vezes. Eu acho que ajudando a empresa a tomar a melhor decisão, por mim, se você apresenta o resultado em cima, a receita por último, o custo, despesa, gasto, como você quiser chamar, a pessoa entendendo e tomando a melhor decisão, para mim, é para isso que é o gerencial. Para você ajudar a empresa a tomar a melhor decisão, ele não precisa seguir uma regra de acordo com os princípios contábeis. Exatamente. Aí vai de cada um como escolhe ver e tomar a decisão. É que aí a dúvida que paira é sempre essa. E aí eu me pergunto isso. Será o jeito que eu estou mostrando é o melhor jeito? É o melhor jeito para que a pessoa tome a decisão? Porque acho que é uma pergunta que eu não estou querendo comparar o que o Marco faz com o que eu faço, com o Bruno, com o Henrique. De novo, é montar algo que ajude, se você quiser chamar de relatório piripiri. Assim, isso aí é o de menos, tá? Assim, do meu ponto de vista. É montar algo gerencialmente falando que ajude na tomada de decisão. A questão é, será o que eu faço hoje é o que ajuda, é o que mais ajuda na tomada de decisão? Porque uma coisa é ajudar, outra coisa é, putz, o que eu posso fazer a mais também para melhorar e cada vez a decisão ser mais assertiva? Mas é o que é difícil saber. Você tem sempre... É isso, o debate é para enriquecer nesse sentido também. Puta, eu quero tirar dúvida, eu falo com as pessoas, eu leio o livro, eu vejo, eu faço curso. É isso que você ver outras visões e falar, putz, isso aqui faz total sentido. Eu falar, não, isso não faz sentido nesse caso, ignorar, e acabou. E o legal é... É bem o que você disse, é o seguinte, ó. Acho que quem tem que te responder isso é seu cliente, né? Que nem eu tenho a resposta do meu cliente, se ele está satisfeito ou não com aquilo que a gente está apresentando, e quando eu não apresento aquilo que ele espera, ele me pede mais alguma coisa. A mesma coisa é o Marco, né? Ele tem lá todo o seu jeito de analisar, de entregar as coisas, e aí ele traz em função daquilo que é satisfatório para os dois lados, tanto para ele, do entendimento, do cliente, né? E aí o Bruno também, que foi através de uma necessidade do seu cliente de entender, de conciliar todas as visões, que ele foi desenvolver alguma coisa, né, que conseguisse responder. Eu acho que cada vez mais que a gente vai passando o tempo e cada necessidade que vai nos apresentando, tanto o nosso cliente, quando ele vai crescer e vai transformar o negócio dele em outras coisas também, vai chegar novas demandas. E aí, sim, a gente vai ter que parar e olhar. Isso daqui não está sendo mais suficiente. Não é mais o DRE, não é mais o fluxo de caixa, não é mais competência ou regime. A gente vai ter que passar para outras esferas. E aí é o que você falou. É estudar, é trocar ideias, é buscar essa rede que a gente está fazendo aqui, né, de trocas, para a gente entregar algo novo. Agora, só a gente debater, tentar imaginar o que o cliente gostaria, será que eu estou entregando o máximo do máximo? Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que a gente só chega no lugar final no momento que a gente tem uma demanda. Que aí, sim, é o nosso desafio, a gente vai ter que buscar uma solução para aquilo. Excelente, Márcia. É muito bom te ouvir, ainda mais falando assim. Perfeito. O Henrique, se você quiser dar continuidade logo depois do Bruno. Sim, sim. Assim, pessoal, eu estou aqui para aprender, tá? Eu sou muito novo na área de BPO, eu estou terceirizando BPO de grandes empresas, 2 grandes empresas, então talvez não seja referência aí para todos vocês, tá? E estou montando um escritório aqui de BPO para médias empresas, né? Então, em respondendo ali, até o que o Bruno sinalizou ali, disse, cara, eu tenho 15 dias de reunião, é maçante, é um sacrifício gigante. Eu entendo, pessoal, assim, eu já fui gerente PJ de contas, e o perfil que eu estou implementando aqui na empresa é que a minha área comercial seja esse link entre a minha empresa e o cliente, né?
Naturalmente, ele vai trazer o cliente para dentro de casa e ele vai ter que estar ali dando suporte. Então, eu vou estar preparando essa pessoa para estar reportando, vamos dizer assim, né? Então, isso vai tirar esse peso aí no segundo momento, né? Porque, naturalmente, no primeiro momento, eu vou estar aqui, ter que andar junto, né? Aí, falando já dos clientes maiores, assim, as demandas de fluxo de caixa é essencial, é dia a dia, tá? Porque o volume é gigante, então precisa ter aquela previsibilidade ali, no mínimo ali, nos próximos 20 dias e nos 20 dias anteriores. Semanalmente, a gente faz o cheque, né? O que era previsto, o que é realizado, ou seja, eu tenho uma programação de pagamento da semana, no realizado pode ser diferente. Isso porque indústria, é um volume gigante, pode ter compras emergenciais ou pagamentos à vista e assim por diante. Mas, enfim, tem essa necessidade. É algo que o cliente não tinha, ou seja, você tem ideia, ele era uma indústria, 20 anos de indústria, tinha um financeiro lá, mas eles não tinham o básico, que era o fluxo de caixa diário, assim, eles não tinham essa visibilidade de projeção dos próximos 15 dias. Então, ou seja, na hora que eu trouxe isso, foi algo excepcional, entendeu? Que para a gente sabe que é algo essencial, algo trivial, né? Que faz parte do dia a dia. Então, de novo. E só, desculpa te cortar, Henrique, mas uma coisa que a Márcia falou que eu discordo, que é a questão da demanda do cliente. Porque é isso, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa que a gente sabe que vai ajudar o cliente, que ele nem sabe que ele precisa daquilo, que aquilo vai ser bom para ele. Então, de novo, eu acho que a linha é tênue entre a gente, às vezes, forçar alguma coisa no cliente. Será que eu coloco isso para ele e vai fazer a diferença? Ou esperar uma demanda dele e aí eu faço de acordo. Eu acho que tem os dois lados. Vão acontecer casos que a gente vai colocar alguma coisa, igual o Henrique está colocando lá, essa questão do fluxo de caixa projetada aí para os próximos 20 dias. E a questão de, não, às vezes é uma demanda do cliente, aí eu faço de acordo com a demanda dele. Não, boa. Aí, no mais, é algo, assim, também que é bem particular, talvez, não sei se vocês encaixam na empresa de vocês, mas a parte a margem de contribuição é analisado, assim, ponto a ponto, produto a produto, sabe? No nosso caso, estou falando de indústria, né? Então, a gente precisa ter essa visibilidade. Então, no final do mês, assim, o DRE é analisado de ponta a ponta. A contabilidade, eles, curiosamente, não sei se curiosamente também acontece com vocês, mas a contabilidade, por mais que reporte o DRE divulgado pela contabilidade, a primeira linha e a última linha batendo para a gente é o suficiente. O intervalo ali, o que tem de deduções, despesa variável, a gente pode acontecer de ter variação. A contabilidade entender que é um custo e, no caso, é uma despesa variável, por exemplo, enfim. Então, esse tipo de análise eu padronizo, né? Isso padronizo não só para esse cliente, para os clientes que eu tenho, e atende bem, entendeu? E, assim, tem outros indicadores, naturalmente, que a gente analisa nessas reuniões, né, pontuais com esses clientes maiores, que além da margem de contribuição, é a capacidade ociosa da fábrica, e aí leva outros fatores mais técnicos, né, que é mais vinculado à indústria. Mas eu eu tento trazer um pacote de análises, que já está previamente definido, para a indústria, tá? E, assim, alguma necessidade extra é algo muito casual, assim, pode acontecer de incrementar ali na análise no final do mês, entendeu? Mas, enfim, acho que é isso minha contribuição. O que eu acho é que, assim, a gente sempre começa pelo fluxo de caixa, né, que acaba sendo mais fácil de fazer, mais é aquilo que eu falei, é preto no branco. O DRL tem que ter mais essa parte de projeção, de cálculo e tal. E aí, acho que a evolução natural seria do fluxo de caixa, depois vir o DRE, depois vir tentar chegar ao balanço patrimonial, que nem sempre é possível. Confesso que hoje eu não tenho rodando nenhum cliente também. E tem algumas empresas que o fluxo de caixa é o ideal mesmo, né? Acho que, por exemplo, construtora, loteadora, o cara lança um condomínio ali, fatura 10 milhões em 6 meses, depois passa 5 anos sem faturar nada.
só recebendo parcela. Então, meio que você vai pegar, você não vai pegar a data da venda do lote, a venda dos apartamentos, né? Já acaba sendo mais interessante fazer essa análise do recebimento das parcelas. Agora, eu tenho alguns clientes que estão em dificuldade financeira, que o fluxo de caixa deles é muito errado, entendeu? Por exemplo, o cara está atrasando conta. Então, o cara às vezes ficou 6 meses sem pagar imposto. Então, no fluxo de caixa dele tem um total de 0 de imposto durante 6 meses. Aí também, eu acho que é um outro caso que é muito importante a gente olhar a competência, porque o cara não pagou, mas aquele imposto existe, aquela guia está lá. E aí isso acaba distorcendo muito o resultado, quando se analisa só o fluxo, né? Nesses casos particulares que eu já vivi aqui, entendeu? Concordo com você. E eu vou te falar, e aí tem uma outra questão, você falou a venda, e aí para mim é um outro ponto ainda, porque uma coisa é a venda, a gente sabe que tem um cliente aqui de irrigação. Assim, ele vende um negócio hoje que ele vai começar a executar o ano que vem. Exato. Então, assim, você tem um descasamento gigante entre a venda, entre quando você executa o serviço e quando você recebe, porque às vezes ele tem caução, ele vai receber 6 meses depois que ele entregou a obra. Exato. Então, você tem um descasamento no tempo gigantesco para esse tipo de cliente. Então, assim, no mundo ideal, eu quero ver tudo junto. Quero ver quanto que é a venda desse projeto, com o que eu já reconheci de receita desse projeto, que no caso seria a emissão de nota fiscal, com aquilo que eu já cobrei, porque você pode também ser descasado, eu emiti a nota fiscal, mas eu não cobrei o cliente ainda. Sim. Cobrança, sabe? Que a gente pode pensar no quanto você receber, naquilo que você já recebeu, etc. Então, se você tem a venda... Então, assim, é tudo descasado no tempo. Então, nem todo o sistema te permite ter uma visão muito clara quando você tem esse descasamento. Porque, para muito sistema, a venda... para um comércio, né? Então, um restaurante, uma loja, normalmente a venda é quando você reconhece a receita. Então, você tem e é quando você emitiu o cupom fiscal e é quando você emitiu a nota fiscal. Então, você tem tudo ali, basicamente, tirando a questão que num comércio de um negócio pode parcelar em 12 vezes, no restaurante isso normalmente você paga ali no cartão e no máximo você vai receber ali 30, 31, 32 dias depois. Você tem um grande descasamento entre venda, reconhecimento, receita, recebimento daquilo. Então, e aí outra coisa que você falou, é isso. Se você olha só o regime de caixa também, eu concordo com você. Você pode achar que a empresa está indo melhor do que ela está, porque ela simplesmente não pagou alguma coisa, e você pode achar que ela está pior do que ela está, porque às vezes um cliente... Então, assim, uma coisa está com problema de caixa, e outra coisa, para mim, está com problema, digamos, econômico, problema na competência, que é a eu estou conseguindo vender, não, o problema não é geração de receita. Talvez o meu problema seja em receber por aquela receita. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, você vai fazer uma coisa pontual, tipo, o problema não está na demanda, o problema é receber esse dinheiro quando eu... Então, entender isso ajuda para você identificar melhor onde atuar para solucionar aquele problema, né? Exato. Bom, chegamos aqui nos finalmente. Acho que travou o Breno, não? Travei, hein? Com biquinho ainda. Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Nossa, tá tudo Tira uma foto agora. Eu vou tirar uma foto para travar o Breno com biquinho aqui. O pessoal abra a câmera, faça um sorriso para a gente postar essa foto do Breno com biquinho. Beleza, pessoal. A gente pode aproveitar a foto enquanto o Breno está travado. Então, foto em 3, 2, 1. Vamos lá, valendo. A gente postar isso aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Pegamos a foto. Eu vou colocar ali no grupo para vocês postarem, marcarem um café. E aproveitando esse finalzinho aqui do nosso bate-papo, é claro que a gente poderia estender e seria muito legal, com certeza. Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês. A gente está em processo de mudança. Não sei se vocês perceberam, mas a partir do dia 1º, a nossa intenção, como nós já havíamos falado nos encontros anteriores, é dar uma melhorada significativa aí dentro dos conteúdos, dos bate-papos, de pessoas que estão, de fato, interessadas
pela essa dinâmica do café. Um exemplo que eu trago aqui é que há 6 meses atrás não me passava no meu radar de novidades pensar em capacidade produtiva, tanto para precificação quanto para leitura de relatórios. E muitas outras coisas ao decorrer desses anos aqui no café foi me acrescentado como melhoria significativa dentro do BPO. Só que, longe de qualquer coisa, a nossa intenção não é prender ninguém. Por esse motivo, a gente optou por uma assinatura mensal. Se quiser entrar agora, entre. Se quiser entrar depois, entre. Olha, Guto, eu estou ocupado com o curso, mas eu quero entrar depois, que eu quero focar um pouco mais. A ideia aqui é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, ter essa total liberdade aí de participação do clube. Mas, a partir do dia 1º, ele vai estar fechado. Então, dentro do WhatsApp, somente aquelas pessoas que participaram e pagaram no ano passado a nichos, né, a área de membros, que quem pagou pode ficar tranquilo, vai permanecer durante esse período, né, e quem for assinar a partir de agora para poder permanecer também. A gente está utilizando de automações, então, por nós fazermos BPOs, todos os lançamentos, envios, sem necessidade de operador. Então, se vocês quiserem fazer um teste para ver como é que está, na descrição do grupo tem lá um link para vocês entrarem no chatbot, escolher o plano, dar o aceite na política e termos do café, e tudo aquilo ali é gerado depois. Quem quiser dar uma olhada nos bastidores dessa automação, pode me procurar o Breno. A gente mostra sem problema algum. Na verdade, a nossa intenção é que vocês consigam fazer isso com o decorrer do tempo. Dentro da plataforma ali, a gente vai colocar alguns mini cursos para que vocês também possam fazer isso de maneira mais tranquila, né? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Então, não é surpresa, né? Tá bem tranquilo. Acho que eu tinha mandado um WhatsApp para você, lembra? Já há muito tempo. Logo na primeira vez que você falou do teste. Foi, só que aí o que aconteceu? O Breno me enrolou no link, ele não me mandou o link. Aí o que eu fiz, Márcia? Com a quantidade de mensagens, e por ser homem, né, a gente acaba deletando muita informação do que a gente fez de manhã. Imagine de algumas semanas atrás. Então, lá na descrição do grupo, Márcia, se você quiser fazer o teste, ainda está válido, tá? Aquela dinâmica, tem um linkzinho. O link está bem na descrição. No meio da descrição tem um textinho explicando. Você clicando lá, você vai ver um chatbot, aí você vai interagir, você vai escolher qual plano, ele vai explicar qual planos que a gente tem, e você faz um teste, válido ali por mês, aí fica a seu critério, permanecer ou não, dá uma olhada se funciona ou não, mas a gente mantém aqui essa dinâmica das quartas-feiras, dos encontros gravados e dos minicursos. Você vai ter que fazer, eu acho que você vai ter que fazer uma enquete, né, lá na... Eu acho que, assim, para nós que frequentamos aqui, não é surpresa, mas para a grande maioria que não frequenta, eu acho que é. Vai precisar fazer uma enquete. Não, mas o pessoal... Isso pode até ser vender mais também, né? A ideia é a gente estar comunicando aqui, comunicando lá no grupo, deixar marcado, frisado, para que o pessoal possa ir acompanhando. Falei com eles, Breno, sobre se eles tiverem alguma dúvida da dinâmica que a gente está entrando agora, tá no mudo. A partir do dia 1º, saiu de novo. Ele está com problemas. Tá vendo? O problema sempre foi Márcio Breno. Com essa tecnologia toda aí, a gente fica difícil. Tadinho, o bichinho tá virando noites. Geralmente, quando a gente não paga, pelo menos aqui em Goiânia, quando a gente não paga a internet, ela quando corta. Exatamente. O Sebastião tá lá para isso. Agora a gente tem um novo assistente. Que o nó que tava dando pro do vizinho aqui soltou, foi mal. Eu tive que conectar aqui com o vizinho de novo. Não, Breno, eu tava explicando para vocês se tem alguma dúvida ou não. A Márcia até se propôs a fazer o teste. Ela tinha pedido para mim um tempo atrás, eu havia esquecido porque o link ainda não estava pronto. Aí se alguém quisesse tirar alguma dúvida, seria mais nesse sentido. E o Marco falou que a gente precisa avisar o pessoal. O pessoal aqui já está mais ciente. Você sabia, Bruno, dessa dinâmica? Você chegou a ver a mensagem, não? Sabia. Cara, eu acompanho todas as mensagens do grupo. Eu só não consigo entrar nas reuniões porque, na verdade, eu tenho um cliente para atender presencialmente toda quarta. Inclusive, eu estou aqui, é uma empresa de grande porte, eu venho para cá, passo o dia aqui, entendeu? Assim, e é bem na quarta. Aí complica, mas o grupo eu acompanho sempre. Eu já sou assinante lá da época do Nichos, lá, de quando lançou. Então. Acho que é uma anuidade, né? Acho que ainda estou... Tá, não, você está dentro da anuidade, fica tranquilo.
Provavelmente você vai receber aí alguma coisa. Beleza. Uma coroa de flores às portas. Mas é Breno, isso. nós vamos falar do BI agora, ou vai ser depois? Não, já emenda agora aqui. Tá bom. Quem quiser ficar, você pode gravar, eu vou mostrar aqui o BI aqui pro Breno, tá? Ah, legal. Fechou. Então, finalizamos aqui o nosso café. Muito boa a presença de todos. Eu vou terminar aqui a gravação. Mais uma vez, obrigado, Márcia, Bruno, Henrique, a Gisele, que esteve conosco no começo, depois teve algumas falhas ali, todos que participaram. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, podem chamar, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.